Bem-vindos em compartilhar esse momento com vocês. Nós vamos aguardar uns 5 minutinhos até o pessoal terminar de entrar, tá bom? Eu queria também aproveitar a oportunidade, Gabriela, de perguntar para a equipe de vocês como que foi a montagem dessa live, porque a gente está aqui com a live montada, tudo prontinho, mas teve todo um trabalho antes da equipe de vocês para montar essa live. Eu acho que isso tem um valor muito grande, pelo menos para mim, que sou professor, eu valorizo muito esse trabalho. A Mirella, a Ariane, toda a equipe de vocês, o Tesarim, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi que vocês montaram esse trabalho, quem que ficou responsável por quê, a questão do nosso registro, porque, por exemplo, essa live foi registrada no Serviço de Informação de Extensão da UFO. Eu fiz o registro, mas vocês é que providenciaram os contatos, a divulgação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque é muito importante valorizar esse trabalho dos alunos. A ideia da live surgiu, né, na disciplina de Seminário da Prática 2, né, uma disciplina em que a gente trabalhou sobre a atuação da assistente social no sócio jurídico. Então, a gente teve alguns momentos em sala de aula em que a gente teve os seminários tanto internos, né, que a gente estudou de acordo com os parâmetros de atuação do assistente social no sócio jurídico, e os seminários externos, né, que foram palestras com profissionais que já estão, né, atuando há um tempo. E aí, então, a doutora Fabiana, ela se disponibilizou, né, vir falar com a gente hoje. Então, o grupo que ficou encarregado por organizar a live, a gente dividiu, tem um pessoal que ficou na parte técnica aí, para, né, organizando essa questão mais de YouTube, né, teve as pessoas em que ficou responsável pela divulgação, né, por estar compartilhando, além da UFA, além dos nossos colegas de turma, né, do curso, para poder trazer essa oportunidade para outras pessoas, né, tanto profissionais quanto alunos também, estar participando desse momento com a gente. E é isso, acho que está dando, né, dando tudo certo aí, como a gente já tinha planejado. Então, a doutora Fabiana parece que já está aqui, né? Nós podemos trazê-la para a tela. E boa noite, Fabiana. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, gente? Tudo bem. Estar aqui com vocês. Muito bom. Gente, então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. A gente está muito feliz, né, de estar podendo compartilhar esse espaço de aprendizagem com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou aluna do curso de Serviço Social da UFO. E em nome de toda a equipe de organização, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes com a gente. Eu quero agradecer também ao professor Flander, né, por ter dado esse espaço, né, de aprendizagem, de construção de conhecimento na disciplina do Seminário da Prática. Agradecer a doutora Fabiana, né, por ter se disponibilizado a estar com a gente aqui hoje, contribuindo no nosso conhecimento. E agradecer também a equipe de organização, porque sem a dedicação deles, a gente não conseguiria, né, tá realizando essa live hoje. Então, eu queria passar a palavra para o professor Flander, para ele colocar alguma colocação dele. Eu vou ser bem rápido, porque eu estou ansioso para ouvir a doutora Fabiana. Bom, inicialmente, eu quero parabenizar a equipe de alunos, de estudantes. O estudante no curso de serviço social, ele tem um papel de construtor de conhecimento. Esse grupo, essa turma, foi uma turma que foi muito bem na matéria de Seminário da Prática 2. As discussões que nós fizemos, doutora Fabiana, foram muito boas, muito proveitosas. Então, o grupo se integrou de uma forma muito ativa na produção do conhecimento no que diz respeito ao sócio jurídico. E quando você foi convidada para participar conosco,
Isso trouxe um brilho para o nosso trabalho, mesmo por causa do seu currículo, da sua experiência, da sua fala na sala de aula com os alunos, no momento online que nós tivemos nos nossos seminários. E eu, como eu estou responsável pela curadoria deste seminário, eu fico lisonjeado, agradecido da sua contribuição científica, o seu trabalho e as suas contribuições com a experiência que você tem do Fórum de Manaus só enriqueceram mais aquilo que os alunos vinham construindo ao longo desse último semestre. Então, sem mais delongas, não sei se a Gabriela quer falar mais alguma coisa, eu passaria agora a palavra para nossa convidada especial, doutora Fabiana Boaventura. Bom, boa noite. Pode falar, Gabriela. Antes da doutora Fabiana começar a falar, o Pedro Tessarim, que também é aluno do curso de Serviço Social da UFO, ele trouxe um poema para brilhantar um pouquinho a nossa noite. O Pedro conseguiu entrar aí, meninas? O serviço social tem uma tradição de gostar de poemas. Isso é muito importante, porque a gente tem subjetividade. Bem-vindo, Tesarim. Boa noite a todos. Eu escolhi um poema para hoje, que é do Mauro Iazzi, e chama Quando os Trabalhadores Perderem a Paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, as pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não a concorrência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, certas pessoas perderão seus cargos e empregos. O trabalho deixará de ser um meio de vida e as pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, o mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares prepotentes. Quando os trabalhadores perderem a paciência, a pele será carícia e o corpo delícia, e os namorados farão amor não mercantil, enquanto é a fome que vai virar indecência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não terá governo, nem direito sem justiça, nem juízes, nem doutores em sapiência, nem padres, nem excelências. Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca, sem que o humano se ocupe na aparência. A necessidade e o desejo serão o termo da equivalência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, depois de 10 anos sem uso, por pura obsolescência, a filósofa faxineira, passando pelo palácio, dirá: declaro vaga a presidência. E, bom, eu trouxe esse poema porque eu acredito que é disso que a gente precisa como seres humanos, né? Se unir e juntos perder a paciência, né? Contra tudo que está acontecendo no momento atual, contra todas as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, ser mais humano é o que a gente precisa, se unir. E para que a gente possa ser mais humano e que a gente possa se unir, como é o tema de hoje também, é necessário saber escutar, né? Saber escutar as pessoas, saber entender o que elas passam, o que elas sentem e se emocionar, né? Se emocionar juntos, se completar. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer aí nesse momento cultural, primeiramente. Muito obrigada, Pedro. Gente, já a gente vai estar liberando o chat aqui para vocês, tá? Doutora Fabiana, mais uma vez, muito obrigada, né, por disponibilizar um tempo para estar aqui com a gente e falar desse assunto que é tão importante, né? A doutora Fabiana, gente, atualmente ela é servidora pública do estado do Amazonas, atualmente é assistente social no Fórum de Manaus, atuando como assistente social, com as atribuições de perita social e entrevistadora forense. É doutora em Políticas Sociais pela Universidade de Brasília e mentora de concursos públicos em serviço social. Você vai ter 40 minutos de fala e aí a gente abre para as perguntas em seguinte, pode ser? Tá, ok. Eu vou tentar correr aqui, porque é muita coisa para a gente falar e
né? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e agradecer a equipe da organização, e falar para a equipe da organização que depois eu tenho uma proposta para fazer para vocês, hein? Para a gente fazer outros trabalhos aí, porque eu gostei muito do trabalho que vocês desenvolveram. E estou precisando de ajuda no trabalho que eu estou desenvolvendo aí nas redes sociais. E eu tenho uma trajetória já de mais de 10 anos no serviço social, e fui aluna na UFRJ dos grandes nomes do serviço social, né? Professor Zé Paulo Neto, fui monitora dele de economia política, fui aluna da professora Ivanete Boschetti, no mestrado e no doutorado, fui orientada por ela. Então, tive uma oportunidade única de ter acesso a muito conhecimento com muita qualidade. E hoje, esse trabalho nas mídias sociais é um pouco do que eu quero dar em retorno para a nossa categoria profissional, daquilo que eu acumulei durante essa trajetória, daquilo que eu pude aprender com os nossos grandes, queridos mestres do serviço social, doutores, mas que eu digo mestres no sentido da reverência, né? Do sentido do aluno e o mestre, aquele que orienta, né? Então, esse trabalho que eu faço nas redes sociais hoje é um pouquinho de uma retribuição a tudo isso, e um retorno e uma demarcação de território também, pelo serviço social crítico. Então, assim, é uma forma da gente disputar espaço dentro do projeto profissional do serviço social e marcar espaço pelo projeto profissional do serviço social crítico, com o nosso atual projeto ético-político crítico. Alguém vai passar aí a apresentação de slides ou não? Só para eu me guiar aqui. Tá, pode começar então, tá? Passando lá o primeiro slide. Eu vou começar, gente, eu vou correr um pouco, tá, com o conteúdo, então vocês vão deixando as perguntas aí no chat, que a Gabriela vai me passando conforme a gente for dando umas pausas aqui, tá? Então, assim, como é que eu organizei a fala para a gente pensar sobre hoje? No futuro, a gente pode até pensar essa aula de hoje, em vez de a gente fazer uma aula só, a gente fazer 2 aulas, para a gente ter mais tempo eu já estou dizendo que vamos ter outras oportunidades, hein, gente? Já estou me convidando, tá? Já está convidada. Vai ser só a primeira. Já está convidada. E aí, no futuro, a gente pode dividir essa aula em 2 aulas, de repente, porque ficou um pouquinho grande, assim. Primeiro eu vou pontuar a violência sexual como expressão da questão social, depois eu vou pontuar a violência sexual segundo a Organização Mundial da Saúde, depois eu vou pontuar os crimes de violência sexual segundo a legislação brasileira, depois a gente vai ver que a violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo os dados epidemiológicos, e depois a gente vai ver a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, esse vai ser o caminho que a gente vai percorrer aí na nossa jornada. Aqui na tela do Instagram nossa que eu estou vendo, ainda não apareceu a apresentação, mas estou vendo a tela compartilhada de vocês, mas ainda não está o PowerPoint. Tem que abrir o PowerPoint, ele tem que estar aberto para ficar mais fácil para poder julgar. Ele tem que estar aberto. A gente está aberto aí de vocês. Ele tem que estar aberto quem está comandando a apresentação. Eu quero agradecer todas as 86 pessoas que estão aqui online hoje. Se a gente tivesse presencial, seria um auditório enorme, agora 87. E dizer para todo mundo me seguir lá no Instagram, @doutoradra.fabiana.boaventura, e seguir o trabalho que eu estou desenvolvendo lá dentro do serviço social. Tem sempre conteúdos em serviço social, com muito conteúdo e conteúdo gratuito, né, sobre o serviço social crítico. Então, voltando aqui sobre a nossa apresentação de hoje, a gente começa pensando
na violência sexual como expressão da questão social, né? E aí, gente, a gente vai entender a violência sexual contra crianças e adolescentes como uma das expressões da questão social, entendendo que a questão social é única. E voltando lá no conceito da Yamamoto, né? Lembra, ela colocou lá para a gente, tem uma passagem da Yamamoto que fala assim: a questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária. Deixa eu só tirar aqui. Na classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão. Então, assim, a gente entendendo a questão social como expressão, né, do conflito entre capital e trabalho, e como expressão dessa desigualdade na apropriação da riqueza que é produzida pelo conjunto da sociedade, né? Então, a gente vai ter, por um lado, a violência sexual contra crianças e adolescentes como uma das formas de expressão da questão social, entendendo que a questão social é uma só, mas que ela tem diversas refrações, diversas expressões. Entre as expressões da questão social, a gente pode colocar o desemprego, a fome, a violência doméstica, a violência contra o idoso, a violência sexual contra crianças e adolescentes, a pauperização, a exploração sexual, enfim, tem diversos fenômenos que a gente pode pontuar como expressões da questão social, né? E aí a gente tem o assistente social, né? Nós todos que estamos aqui, que quem ainda não é assistente social em processo de formação, está se formando, e nós temos nós, assistentes sociais, que somos aqueles profissionais que têm a questão social como objeto de intervenção. Então, né, os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais variadas expressões cotidianas, tais como os indivíduos que experimentam, né, essas expressões no trabalho, na família, na área habitacional, etc. Questão social que, sendo desigualdade, é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a elas resistem e se opõem. Já disse a nossa querida professora Yamamoto, né? Então, a gente tem que sair desse fundo, a gente tem que sair desse chão, desse primeiro patamar, para a gente entender a violência sexual contra crianças e adolescentes, entendendo ela como uma refração da questão social. Então, vamos entender o que é a violência sexual segundo a Organização Mundial de Saúde, gente. A Organização Mundial da Saúde colocou para a gente que a violência é um agravo de ampla magnitude em todo o mundo, somando cerca de 1,3 milhão de mortes por ano, sendo a quarta principal causa de morte na população mundial e a principal causa de morte na faixa etária entre 15 e 44 anos. No Brasil, no ano de 2016, registraram-se aproximadamente 100 mil casos de violências contra crianças e adolescentes, uma taxa de 149,1 casos de violência notificados por 100 mil crianças. Só no estado do Amazonas foram 2.200 notificações em 2016. Eu estou já no slide, na página 6. Dá uma olhadinha aí, vai para o 6. Estou no slide 6, estou indo para o 7 agora, tá? Agora estou no 7. O que é violência? Então, vamos lá entender o que a Organização Mundial da Saúde define como violência. A Organização Mundial da Saúde define a violência como o uso intencional de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Então, a violência, ela tem a questão do uso intencional de força física ou poder. Ela vai além da questão da força física, mas também tem a questão das relações de poder, porque não necessariamente para uma violência acontecer, a força física ela vai ser necessária.
às vezes só com a coação psicológica, o assédio moral, o assédio psicológico, a tortura psicológica, já é um tipo de violência, tá? Então, essa definição, né, associa a intencionalidade, né, do ato, né, com a prática do próprio ato. E excluem-se nessa definição de violência aqueles incidentes não intencionais, como, por exemplo, acidentes de carro e queimaduras. Então, a gente está falando de uso intencional de força, não de uso acidental de força. Então, a violência tem a questão da intenção do uso, da intenção da força, da intenção da coerção, da intenção da coação. E o que é violência sexual segundo a Organização Mundial da Saúde? Slide 8, pode ir para o próximo. A violência sexual é definida pela Organização Mundial da Saúde como qualquer ato sexual ou tentativa de obter ato sexual, comentários sexuais indesejados, tráfico sexual contra a sexualidade de uma pessoa, usando coerção, impetrado por qualquer pessoa, independentemente de seu relacionamento com a vítima, em qualquer ambiente, incluindo, mas não se limitando ao ambiente doméstico e o trabalho. Então, a gente tem uma definição de violência sexual importante pela Organização Mundial da Saúde, que vai colocar para a gente que todo ato com o objetivo de obter prazer sexual, né, seja um ato sexual, seja um comentário sexual indesejado, o tráfico sexual, o toque, o abuso, né, que use coerção e que pode ser causado por qualquer pessoa, independente da forma de relacionamento. Pode ser o próprio marido, o namorado, o pai, a mãe, o irmão, o primo, o avô, a avó, o desconhecido, o professor, a amiga, pode ser a babá, enfim, pode ser qualquer pessoa, tá? E inclui o ambiente doméstico, né, que é onde acontece a maior parte dos casos de violência sexual, mas não apenas limita ao ambiente doméstico, né, nem se limita também ao ambiente de trabalho, tá? Então, pode acontecer em qualquer ambiente a violência sexual. A questão da coerção, a Organização Mundial da Saúde diz que a coerção alcança, próximo slide, tá? A coerção alcança todo um espectro de graus de força, que pode envolver não apenas a força física, mas também a intimidação psicológica, chantagem e todo tipo de ameaça, como as de dano físico, danos a entes queridos, perda de emprego ou a perda de oportunidade de trabalho a que se candidatava. Então, olha que interessante a definição da OMS. Eu estava aqui, enquanto eu estava aqui falando com vocês sobre esse slide, eu me lembrei de um caso que aconteceu lá no meu trabalho, no Tribunal de Justiça, de um caso onde uma jovem, uma adolescente foi enganada sobre uma suposta vaga de emprego, onde para ser admitida seria necessário ter relações sexuais. Então, ela foi enganada por um estelionatário, sofreu violência sexual e ainda foi roubada com essa questão. E aqui a Organização Mundial da Saúde já prevê, né, essa questão, né? Então, assim, a questão de perda de emprego ou perda de oportunidade de trabalho, né, devido à coerção. Então, o mundo do trabalho também está muito ligado ao mundo da violência sexual. A violência sexual, ela não é restrita só ao ambiente doméstico, ela também está presente no mundo do trabalho. Pode passar para o próximo slide. O abuso sexual também ocorre, gente, quando a pessoa é incapaz de dar o consentimento, tá? Como nos casos de uso abusivo de álcool e entorpecentes, ou quando a pessoa está dormindo, ou quando é mentalmente incapaz, e quando ela não é capaz de compreender a situação que envolve o ato sexual em questão. Então, olha só, a gente tem várias situações aqui. Quando a pessoa é incapaz de dar o consentimento, por qualquer motivo que seja, se ela estiver embriagada, entorpecida, envenenada, não importa a razão dela estar fora de consciência, mas se ela for incapaz de dar o consentimento, é abuso sexual, tá?
se a pessoa está dormindo e alguém tenta ter práticas sexuais com ela, é abuso sexual. Quando a pessoa é mentalmente incapaz, tem algum tipo de deficiência intelectual, alguma situação nesse sentido, e ocorrem práticas sexuais, isso é abuso sexual. Quando a pessoa não é capaz de compreender a situação que envolve o ato sexual em questão, como, por exemplo, no caso das crianças, então, isso é abuso sexual. A gente tem também caso de idosos, né, por exemplo, com Alzheimer, com algum tipo de demência ou debilidade de raciocínio por alguma forma, e que também sofrem violência sexual. Então, a gente tem uma infinidade de espectros de possibilidade de acontecer o abuso sexual. Não é só com uma pessoa que está ali lúcida, capaz de dar consentimento. Pode ocorrer também com quem não é capaz de dar o consentimento. Então, a OMS continua, avança no tema e diz que a violência sexual inclui o estupro, né, definido como a penetração coagida ou fisicamente forçada da vulva ou do ânus, usando um pênis ou outras partes do corpo ou mesmo um objeto, tá? Então, a violência sexual inclui o estupro, mas ela não se limita ao estupro, tá? A gente vai ver logo aqui na frente agora como é que a gente vai ver, como é que fica a questão da classificação da violência sexual. Aí a Organização Mundial da Saúde continua. Pode haver ainda a tentativa de estupro, quando se tenta praticar a violência sem concluí-la, também configurada como crime, segundo o artigo 213 do Código Penal Brasileiro. E existe também o estupro coletivo, quando uma pessoa é violentada sexualmente por 2 ou mais perpetradores. E a violência sexual pode ainda incluir outras formas de agressão, por exemplo, envolvendo um órgão sexual, incluindo contato forçado entre boca e pênis, vagina e ânus, incluindo contato forçado entre objetos e o corpo, e, enfim, não é só com o próprio corpo que se pode produzir o abuso sexual, né, mas também com a questão de objetos, né. Agora, o slide, eu já passei, estou no slide 13, tá? Os crimes de violência sexual segundo a legislação brasileira. Então, agora a gente vai ver como é que são organizados os crimes de violência sexual no Brasil, como é que eles são tipificados no Brasil. A lei que vai tipificar os crimes de violência sexual no Brasil é a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. E aí ela vai colocar para a gente quais são os tipos de crimes sexuais que existem, são classificados no Brasil. A gente tem o estupro, violação sexual mediante fraude, quando uma pessoa é violada sexualmente a partir de mentiras, quando ela é ludibriada, iludida, né, mediante uma fraude. Assédio sexual, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Rufianismo. O que é o rufianismo? É o crime que consiste em tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Rufianismo é famoso... me fugiu aqui o termo agora, mas é uma figura cativa, né, dentro do universo da prostituição, né, tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual, tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual, estupro de vulnerável, que é o estupro de pessoas com menos de 14 anos, né, até 14 anos, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Gente, isso aqui é um negócio super importante que a gente vai ter que falar sobre isso. E favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Satisfação, vamos voltar no ponto anterior, que é a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. O que isso significa? Significa que
não é permitido, de acordo com a legislação brasileira, se ter relações sexuais na presença de criança ou adolescente. E aí, gente, não importa se a criança ou adolescente está dormindo ou não, tá? Tem vários estudos que colocam como que é prejudicial para a criança ela tá dormindo e o casal praticar atos sexuais no mesmo ambiente, tá? Tem vários estágios do sono onde a percepção, onde a gente tem alguns estágios de percepção. A criança tem um sono mais inquieto, ela pode acordar em todos os momentos e ela não vai entender a situação que se passa, né, presenciando duas pessoas tendo um ato sexual. Então, a gente tem que entender que a legislação coloca isso e a gente tem que entender como é que a gente vai trabalhar isso com a população usuária do serviço social, porque a gente não pode chegar como igual as assistentes sociais lá da época da Mary Richmond e falar para as pessoas, olha, é assim que sua vida sexual tem que ser, é assim que sua vida sexual não pode ser. A gente não vai fazer isso. Então, quando a gente, no local de trabalho de vocês, quando vocês se depararem com esse tipo de situação, vocês têm que elaborar estratégias de educação em saúde, de educação sexual. Vocês elaborem estratégias de educação sexual, estratégias em grupo de educação sexual para repassar informações, para explicar o porquê que é prejudicial, o porquê que não pode. Você vai estudar, vai procurar estudos e pesquisas para te fundamentar melhor, você conseguir explicar isso para a população usuária. Então, você vai pela linha da educação em saúde e pela linha da educação sexual, tá? Ninguém aqui vai sair moralizando a sexualidade da população usuária, porque a lei em 2015 coloca essa situação. A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar na perspectiva de direitos e trabalhar no sentido da educação, da orientação social. Então, se vocês se depararem com esse tipo de situação no cotidiano profissional de vocês, lembrem-se que a via é a mediação através da educação. Então, promovam grupos, promovam palestras, promovam iniciativas que vão debater educação sexual e que vão debater a educação sexual no contexto da família, tá bom? Então, essa é a dica que fica para vocês. Dica de ouro, hein, gente? Vamos para a próxima slide, por favor. Então, o que é violência sexual contra crianças e adolescentes, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes é cercada por mitos e preconceitos, como a figura da família afetiva e protetiva, incapaz de praticar atos violentos. Questões como o abuso incestuoso submergem a um ambiente de segredo familiar, mascarado pela culpabilização da criança e do adolescente, pela desacreditação e descredibilidade de seus relatos, e pela recusa dos adultos em escutar aos apelos e em ler os sinais manifestados. Gente, olha, é o seguinte, quando a gente está lidando com questão de violência sexual, é muito comum a gente ter a descredibilidade da vítima, tá? Então, é muito comum que tanto a família quanto os profissionais que lidam com aquela situação não acreditem no relato da vítima, mesmo as vítimas sendo adulta ou sendo criança e adolescente. Quando é criança e adolescente, é ainda pior, tá? Então, a gente tem que entender que a criança, ela não vai trazer uma fala sexualizada, uma fala sobre atos sexuais, uma fala sobre órgãos sexuais do nada, porque o ato sexual, a realidade sexual não faz parte do universo da criança, do universo infantil. Então, quando uma criança traz um relato de uma realidade sexual, de ações sexuais, de atos libidinosos, de práticas sexuais, a gente tem que levantar todos os alertas. Se a criança está trazendo aquela fala, é porque ela teve contato com conteúdo sexualizado de alguma forma, em algum momento.
Então, a gente tem que ter esse alerta muito ligado, porque quando a criança traz essa fala, é porque ela foi exposta de alguma forma. Então, hoje a gente tem a questão da internet, celular, tablet, as crianças têm acesso a muita informação e tem pouca orientação, e tem pouco acompanhamento. Então, as crianças estão sendo expostas cada dia mais cedo e de formas cada vez mais vulneráveis a uma hipersexualização. Então, a gente tem que ficar muito alerta quando a criança traz esse discurso. E o adolescente também. Quando o adolescente traz uma revelação de um abuso sexual, a gente tem que entender que aquele adolescente passou por um processo muito difícil de vergonha, de culpabilização. É muito difícil sofrer o processo de violência sexual, é uma violência que traz traumas psicológicos muito grandes. Então, quando o adolescente traz essa fala, a gente precisa realmente parar e ouvir e procurar entender de fato o que está acontecendo, levar a sério o que está sendo colocado, tá, gente? Denúncia de violência sexual não é brincadeira. A gente tem que levar a sério, a gente tem que investigar, procurar entender, compreender o que está acontecendo. Para quem está gostando da aula até aqui, me segue lá no Instagram, @dra.fabiana.boaventura, tá? Vamos ver quantas pessoas estão aqui, 99 pessoas assistindo aqui agora. Então, sigam lá no Instagram, que sempre tem conteúdos aí em serviço social, tá? A gente tem a mentoria também para concursos em serviço social e tem também uma mentoria para profissionais de serviço social e estudantes que querem aprender sobre a prática profissional, sobre os instrumentos, relatórios, pareceres, enfim, tá? Vamos para o próximo slide agora, slide 16, tá? O que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? As crianças e adolescentes vítimas de violência sexual sofrem processos de revitimização e culpabilização enraizados na predominância da cultura machista e do senso comum conservador, que objetificam os corpos daqueles que consideram vulneráveis e de apreensões reducionistas implicadas em transformar a violência sexual em um conceito absoluto e fechado. E, gente, a violência sexual é um conceito complexo, tá? E que tem a ver muito com a cultura machista, patriarcal, capitalista que a gente vive, de objetificação das pessoas, objetificação das relações. Era um fenômeno que o Marx chama lá no Capital de reificação. É a reificação das relações sociais. É as relações sociais entre pessoas se tornarem relações sociais entre coisas. Então, como as relações capitalistas são relações entre coisas, são relações de posse, de poder, e ainda com o patriarcado e o machismo, as crianças que são vulneráveis, os adolescentes que são vulneráveis, as mulheres que são vulneráveis, ficam muito mais à mercê da violência e da violência sexual. Então, no próximo slide, a gente vai ter alguns números sobre a violência sexual, tá? De 2011 a 2017, e são vários dados que a gente pôde trabalhar ali. A gente vai ver no próximo slide que no ano de 2019 foram registrados nas unidades de saúde 32.082 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Entre as vítimas de 0 a 9 anos, 76% são do sexo feminino, enquanto 23% do sexo masculino. Então, vocês percebam, pode passar o slide, vocês percebam que tem um corte de gênero muito grande na questão dos dados sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Os dados se alteram quando a gente analisa a faixa etária entre 10 a 19 anos, quando 92% das vítimas são do sexo feminino e 7,8% do sexo masculino. Então, percebam só, de 0 a 9 anos, 76,4% são do sexo feminino e 23% são do sexo masculino, as vítimas de violência sexual. Já as vítimas de violência sexual entre 10 a 19 anos, 92,2% são mulheres
e 7,8% do sexo masculino. Então, percebam que a gente tem claramente um recorte de gênero nos crimes sexuais. E aí a gente tem também, além dessa questão de gênero muito clara na questão de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, a gente tem também a questão de que a violência sexual contra meninos, né, contra crianças e adolescentes do sexo masculino é menos notificada, né, justamente pelo machismo e o patriarcado que a gente estava falando agora há pouco. Então, como a gente tem um preconceito muito grande com relação à questão do ser masculino, né, do ser homem, né, então tem menos notificação de violência sexual contra crianças e adolescentes do sexo masculino. Quanto ao índice de repetição dos abusos, vamos ver agora a questão da repetição. Entre a faixa etária de 0 a 9 anos, 35%, um índice de 35% de repetição dos abusos, né? Então, 35,6% são abusos recorrentes. E entre 10 a 19 anos, 45,3% dos abusos são recorrentes. O que demonstra que, com o avanço da idade da criança e do adolescente, os abusos tendem a se tornar mais frequentes, né? Então, quanto mais vai crescendo, mais chance dos abusos irem ficando mais e mais frequentes, né? Em relação ao local de ocorrência dos abusos, 66% ocorrem em casa, sendo o local de maior ocorrência, né, para as duas faixas etárias, tanto de 0 a 9 quanto de 10 a 19 anos. E um dado interessante revela que na faixa etária entre 0 a 9 anos, apenas 0,02% dos casos ocorrem em vias públicas, enquanto na faixa etária entre 10 a 19 anos, aproximadamente 11% dos casos ocorreram em vias públicas. O que isso tem a ver? Tem a ver que as crianças de 0 a 9 anos ficam mais em casa, né? Então, elas estão realmente mais propensas ao abuso sexual acontecer dentro de casa, elas não ficam tão soltas na rua. As crianças de 10 a 19 anos já têm mais liberdade, né, de ir e vir na rua. E aí acabam sofrendo mais violência sexual no ambiente da rua também, né? 11% dos casos em vias públicas. Então, a gente percebe que realmente tem uma característica, né, do abuso sexual de crianças e adolescentes ser um crime doméstico, né? Em relação ao perfil dos agressores, pouco varia em ambas as idades. Na maior parte dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, os agressores são os pais e ou padrastos e ou pessoas conhecidas. Entre 0 a 19 anos, 29% dos agressores eram os pais e ou padrastos, seguidos pelos conhecidos e amigos, que eram 24%. Desconhecidos, em 6% dos casos. Irmãos, em 4%. Violências cometidas pelas mães, em 3% dos casos. Por outros não identificados, em 3% das notificações. E por cuidadores, como babás, por exemplo, em aproximadamente 2% das ocorrências. Somando-se as duas faixas etárias, a gente tem um perfil de abusadores, né? Então, 26% dos abusadores são amigos ou conhecidos, 23% são pais ou padrastos, 13% são desconhecidos, 11% pessoas não identificadas, 10% namorados ou cônjuges, 3% dos casos por irmãos e 2% pelas mães. E aí, se a gente pegar esses dados e somar esses dados em relação a grau de confiança, relações por confiança, né, da vítima, a gente tem que a maior parte dos abusadores são pessoas do ciclo de confiança da vítima, né, ou do ciclo familiar, né, como pai, padrasto, irmão, mãe, ou namorado, ou cuidador. Então, a maior parte dos abusos sexuais de crianças e adolescentes são por pessoas próximas, né? São dados muito importantes. Pode passar para o próximo slide. Na escuta especializada, gente, agora vamos entrar. Eu estou correndo aqui com a apresentação, eu tirei bastante coisa que eu ia trazer, além desses dados que eu estou trazendo na apresentação, para dar tempo da gente falar em 40 minutos, tá? Então, vamos agora pensar sobre a escuta especializada, né? Então, o
que é a escuta especializada? Pode passar o próximo slide. Pode passar para o próximo, isso. Escuta especializada, né? A gente tem a escuta especializada, gente, poucas pessoas sabem, mas ela é regulamentada. Tem uma lei, um decreto que regulamenta a escuta especializada. A escuta especializada está pautada na Lei 12.431 de 2017, que é a lei que dispõe sobre o sistema de garantias de proteção a criança e adolescente vítimas ou testemunhas de violência sexual. E essa lei 13.431, ela é regulamentada pelo decreto 9.603, de 10 de dezembro de 2018. Então, o decreto 9.603 regulamenta a lei 13.431, de 2017, né, que é a lei que estabelece o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência sexual. A gente lá nessa... Agora eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre o decreto. Esse decreto, né, vai estabelecer o sistema de garantia de direitos, e esse sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, ele prevê que as políticas sociais de proteção social à criança e ao adolescente se organizem e façam uma rede de articulação e de proteção social para as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e não somente a violência sexual, mas de qualquer tipo de violência. Então, os órgãos e as políticas públicas deveriam estar articulados em rede. E aí a gente teria a política de segurança pública, com as delegacias especializadas em proteção contra a criança e ao adolescente. A gente teria o Ministério Público, a gente teria os tribunais de justiça, a gente teria a política de saúde, com serviços de atendimento, de emergência e de acompanhamento ambulatorial de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. A gente teria a política de educação, como atuando aí, principalmente na questão da prevenção à violência contra crianças e adolescentes. E a gente teria as outras políticas também, por exemplo, a política de assistência social, que tem uma interface muito grande com a questão da violência e da violência sexual. Então, todas as políticas deveriam estar articuladas entre si, tá? Porque a criança e o adolescente deveriam receber proteção integral quando os seus direitos forem violados ou ameaçados. Então, isso aí está previsto, está lá no artigo 2º, parágrafo 2 do decreto 9.603. Está lá também colocado que a criança e o adolescente são sujeitos de direito e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e gozam de proteção integral, conforme o disposto no artigo 1º da Lei 8.069, de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como sujeitos de direito e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, elas gozam de proteção integral e a gente tem que organizar esse sistema de proteção às crianças. Então, em relação às medidas adotadas pelo poder público, a criança e o adolescente têm preferência em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, em receber atendimento em serviços públicos ou de relevância pública, na formulação e na execução das políticas sociais públicas e na destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção de seus direitos. A criança e o adolescente devem receber intervenção precoce, mínima e urgente das autoridades competentes, tão logo a situação de perigo seja conhecida. A criança e o adolescente têm assegurado o direito de exprimir suas opiniões livremente nos assuntos que lhes digam respeito, inclusive nos processos administrativos e jurídicos, consideradas a sua idade e a sua maturidade, garantindo o direito de permanecer em silêncio também. Isso aqui é uma questão muito importante que a gente vai falar daqui a pouco. A criança e o adolescente têm assegurado o direito de exprimir suas opiniões livremente nos assuntos que lhes digam respeito, inclusive nos procedimentos administrativos e jurídicos,
consideradas a sua idade e a sua maturidade, garantindo o direito de permanecer em silêncio. Opa, misturei aqui um com o outro. A criança e o adolescente têm o direito de não serem discriminados em função de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou regional, étnica ou social, posição econômica, deficiência, nascimento ou outra condição de seus pais ou de seus responsáveis legais. Ou seja, a criança e o adolescente têm a sua dignidade individual, suas necessidades, seus interesses, sua privacidade respeitados e protegidos, tá? Incluindo a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, e também a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Então, olha como a gente tem um complexo de direitos, né, da criança e do adolescente, tá? Então, o sistema de garantia de direitos deve intervir nas situações de violência com a finalidade de mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades no território nacional, com a finalidade de prevenir os atos de violência contra crianças e adolescentes, de fazer cessar a violência quando essa ocorrer, de prevenir a reiteração da violência já ocorrida, de promover o atendimento de crianças e adolescentes para minimizar as sequelas da violência sofrida e de promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente. Então, inclusive, nesse decreto tem a previsão da violência institucional, que é a violência praticada por agente público no desempenho da função pública em instituição de qualquer natureza, por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Revitimização, né, que é o discurso ou a prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência, né? O acolhimento, que é o posicionamento ético do profissional adotado durante o processo de acolhimento da criança e do adolescente e de suas famílias, com o objetivo de identificar as necessidades apresentadas por eles, de maneira a demonstrar cuidado, responsabilização e resolutividade no atendimento. E o serviço de acolhimento no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, que são serviços realizados em equipamentos e modalidades diferentes dentro da política de assistência social. Então, no decreto 9.603, a gente vai ter a parte Eu ia pular para a parte já da escuta, mas vou passar antes ainda na parte do sistema de como a rede deve ser articulada. Então, tem um fluxo de atendimento para as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, e esse fluxo funciona da seguinte forma: o atendimento à criança ou adolescente deve ser feito de maneira articulada, a superposição de tarefas deve ser evitada, a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos deve ser priorizada, os mecanismos de compartilhamento das informações devem ser estabelecidos e o papel de cada instância ou serviço e profissional de referência deverá ser definido. Isso aí, gente, é o que teoricamente deveria acontecer e que não acontece na maior parte do Brasil, tá? Então, deveria haver uma articulação dos serviços para a garantia da proteção dos direitos da criança e do adolescente vítimas de violência. E isso acaba não acontecendo, né? Então, a gente tem... Vou passar para a parte da escuta especializada mesmo. Pode passar o slide, tá? A escuta especializada está lá no artigo 19, tá, gente? Do decreto 9.603. A escuta especializada é o procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos. Então, repara bem, praticamente qualquer área de atuação do serviço social, em qualquer área que você estiver atuando como assistente social, a escuta especializada é um procedimento que pode ser executado pelo órgão da rede de proteção que você trabalhe, que você atue. Então, todo assistente social tem que estar capacitado para a escuta especializada,
porque em qualquer campo ela pode aparecer para a gente, tá? Então, o objetivo da escuta especializada é de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. Então, gente, o artigo 19 está explicando o que é a escuta especializada, quem são os responsáveis pela escuta especializada e como ela deve ser feita. Está tudo aí no artigo 19. Então, a gente tem que entender melhor esse artigo 19 para entender como que a gente faz a escuta especializada. Então, primeiro, o objetivo é assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida. Então, a gente tem que articular toda a rede de proteção social. Você tem que articular o conselho tutelar, você tem que articular a polícia, você tem que articular os serviços de saúde, tanto emergência quanto os serviços de saúde mental para apoio dessa vítima de violência. Então, você tem que articular toda a rede de proteção social para garantir o acesso. Outra coisa, violência sexual normalmente acontece no ambiente doméstico. Então, normalmente, violência sexual contra crianças e adolescentes tem a questão do rompimento de vínculo familiar. Então, a gente encaminha violência sexual para o CREAS, tá? Não é para o CRAS que a gente encaminha. A gente normalmente vai encaminhar para o CREAS, porque significa violência sexual normalmente acontece no âmbito familiar e doméstico e significa um rompimento de laço familiar, tá? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo do artigo 19, primeiro inciso, vai dizer para a gente que a criança ou o adolescente deve ser informado em linguagem compatível com o seu desenvolvimento acerca dos procedimentos formais pelos quais terá que passar e sobre a existência de serviços específicos da rede de proteção, de acordo com as demandas de cada situação. Então, vamos lá. Você, assistente social, está lá no seu trabalho e chega uma criança ou um adolescente vítima de violência sexual. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer um acolhimento. Oi, fulano, bom dia, boa tarde, meu nome é tal, eu sou assistente social, trabalho aqui na instituição há muito tempo. O meu trabalho é conversar com crianças e adolescentes, jovens como você, todos os dias. As crianças e os adolescentes me contam coisas que acontecem na vida delas, coisas que elas não contam para outras pessoas, elas contam para mim. Então, você pode saber que você pode confiar em mim para me contar tudo que você precisar. Eu quero saber por que você está aqui hoje. Você sabe por que você está aqui hoje? Então, é assim que a gente começa o atendimento, tá? E aí você vai propiciar a fala da criança. Você vai inicia por esse lado. Por que você está aqui hoje? Com quem você veio? Com quem você mora? Como é a sua família, como vocês vivem, como é o dia a dia, vai explorando essas questões que são questões secundárias, mas que vão explorando o ambiente familiar até entrar na questão familiar para ela se sentir segura de colocar a questão da violência que ela está sofrendo. Então, aí vamos colocar que a criança fez a revelação da violência. O que fazer após a revelação da violência? Você vai explicar para ela, o artigo 1º está explicando ali para a gente. Você vai explicar para ela numa linguagem acessível, que ela possa entender o que você vai fazer, quais vão ser os procedimentos que ela vai fazer. Então, você vai explicar, olha, eu vou chamar aqui o pessoal do Conselho Tutelar, eles vão ajudar a gente a resolver essa situação. Você vai precisar contar isso que você está me contando lá na delegacia. Na delegacia você não precisa ficar preocupado, não vai acontecer nada de ruim com você, o conselheiro tutelar vai junto com você para garantir que vai ficar tudo bem, e aí você vai contar o que aconteceu. Depois que você contar o que aconteceu, um médico vai te examinar para ver se está tudo bem com você, e depois que esse médico te examinar,
que você vai poder ir para casa. Então, depois você vai ter que ver outros médicos para conversar depois sobre as coisas que aconteceram com você no futuro. Então, assim, a gente vai conversando e explicando as coisas de uma maneira acessível, de uma maneira que a criança entenda, de uma maneira que ela não fique assustada, passando segurança, passando credibilidade. Se for necessário, você mesmo, como profissional, acompanhe essa criança junto com o conselho tutelar. Se você percebe que o conselho tutelar é um conselheiro que não tem lá aquela experiência, aquele jogo de cintura, você vai junto, dando uma ajuda, fazendo uma visita institucional, entendeu? Então, inciso 2º, a busca de informações para o acompanhamento da criança e do adolescente deverá ser priorizada com os profissionais envolvidos no atendimento, com seus familiares ou acompanhantes. O que é que esse inciso 2º está querendo dizer? Ele diz o seguinte, que os detalhes da violência sexual, a gente não deve ficar explorando, perguntando para a criança ou o adolescente que sofreu a violência. A gente deve pegar estritamente as informações necessárias, tá? Então, para o encaminhamento da situação. Então, não é necessário entrar numa rede de detalhes muito íntimo. Os detalhes devem ser deixados para ser revelados na delegacia. A criança não deve ficar repetindo o depoimento da violência várias vezes. Ela deve falar apenas na delegacia uma única vez. Esse é o ideal. Então, o ideal é que você veja com o representante, o acompanhante da criança e do adolescente, os detalhes que você precisa saber sobre a situação para fazer o encaminhamento, tá? Então, lá no artigo 19, no início, ele já deixou claro que a gente deve se limitar ao estritamente necessário para o encaminhamento da situação. Então, evitar de ficar entrando em muitos detalhes com a vítima. Muitas vezes, esses detalhes a gente entra até por curiosidade e saber que esse momento não é um momento de matar a curiosidade. É um momento de encaminhar a situação da forma como tem que ser encaminhada. Então, inciso 3º aí do artigo 19. O profissional envolvido no atendimento primará... Deixa eu ver, pode passar o slide aí. Pode passar o slide. Inciso 3º. O profissional envolvido no atendimento primará pela liberdade de expressão da criança ou do adolescente e sua família evitará questionamentos que fujam aos objetivos da escuta especializada. Então, vamos de novo. O profissional envolvido no atendimento primará pela liberdade de expressão da criança ou do adolescente e sua família também, né? E evitará questionamentos que fujam aos objetivos da escuta especializada. Então, gente, a escuta especializada é para a gente notificar que ocorreu a violência. Então, novamente, eu vou entrar aqui. A gente não precisa dos mínimos detalhes. Por exemplo, se você está na saúde, você precisa de alguns detalhes para poder encaminhar a criança para a emergência, para o serviço de IML, para a delegacia. Mas, se você está, por exemplo, na educação, você precisa saber se a criança está machucada. Em qualquer momento, em qualquer espaço socioocupacional que você tiver, você precisa saber se a criança está machucada. Mas você não precisa ficar entrando em detalhes. Então, se você perguntar, você está com algum machucado, alguma coisa te machucou, saiu sangue, está saindo sangue ainda, são essas as formas que a gente pergunta. E não de perguntar diretamente, teve penetração, não teve penetração? Não é dessa forma que a gente age. Então, assim, quando a gente quer saber se a criança está machucada, a gente vai perguntando por esse lado. Você está machucada? Alguma coisa te machucou? Alguma coisa entrou no seu corpo? Saiu sangue em algum momento? Né? A gente vai perguntando de formas que a criança vai falar abertamente, tá? E de formas que não sugestione a criança a responder, tá? A gente tem que respeitar também a liberdade de expressão da criança, do adolescente e da família. Então, assim, muitas vezes a família e as vítimas vão usar termos
para falar dos órgãos sexuais, que são termos corriqueiros, termos do senso comum, até palavras de baixo calão, e a gente tem que entender também que isso faz parte de um aspecto cultural aí das famílias e da sociedade, tá? Inciso 4º, a escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e de responsabilização, e fica limitada estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. Gente, isso é muito importante para a gente, muito mesmo, tá? A escuta especializada, ela não tem o objetivo de produzir provas de crime, tá? A escuta especializada, ela tem o objetivo de encaminhar a criança ou adolescente, a vítima de violência sexual, para a rede de proteção social. A escuta especializada não tem o objetivo de gerar provas. Então, é por isso que a gente tem que perguntar o estritamente necessário. Se você sabe que a criança sofreu um abuso sexual, é o suficiente para você chamar o conselho tutelar, chamar as autoridades policiais e fazer os encaminhamentos para a rede de saúde. É o suficiente. Você não precisa de tantos detalhes sobre o ato em si ou o que aconteceu. Você precisa saber que os envolvidos, quem estava envolvido, se a criança está machucada, está precisando de atendimento imediato. Então, isso aí são perguntas necessárias, mas se estava com roupa, se estava sem roupa, se teve penetração, se masturbou, se teve sexo oral, não são perguntas que a gente deve fazer na escuta especializada. Essas perguntas, quem vai fazer é a autoridade policial, para entender os detalhes dos abusos, para gerar uma prova processual, para abrir o inquérito policial. Então, a nossa escuta é ouvir o suficiente. Estou sofrendo abuso, tá sendo abusado, e por quem está sendo abusado e onde está sendo abusado. É isso que importa para a gente na escuta especializada. E aí, pode passar o próximo slide. Artigo 20. A escuta especializada será realizada por profissional capacitado conforme o disposto no artigo 27. O problema, gente, é que quase não tem curso, né, e capacitação para escuta especializada, né? Então, como muitas leis no Brasil, né, uma lei muito bem pensada, muito bem articulada, mas, porém, não é posta em prática dentro daquilo que precisa, né? Então, atividades como essa são atividades de formação profissional para capacitação. Então, vocês, quando estão participando de um evento como esse, sobre escuta especializada, vocês estão aí contribuindo para a formação profissional de vocês e se capacitando para quando vocês tiverem que lidar com essa situação na vida profissional de vocês, tá? E artigo 21, os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos da rede de proteção adotarão procedimentos de atendimento condizentes com os princípios estabelecidos no artigo 2º. Então, o próximo artigo, 22, ele já vai falar sobre o depoimento especial. Aí, depoimento especial, a gente não vai entrar hoje, tá? A gente vai deixar para um outro momento. E o depoimento especial já é a escuta da criança para gerar provas, e é uma escuta que se faz apenas na justiça ou na polícia. Então, o depoimento especial, só os assistentes sociais que estão lá na segurança pública e os assistentes sociais que estão no judiciário que realizam o depoimento especial. A gente vai conversar numa outra ocasião, porque tem muitas polêmicas ao redor dessa questão do depoimento especial, e não vai caber aqui para a gente entrar hoje, não vai dar tempo para a gente chegar nesse momento. Então, pode passar o slide aí. O que eu preparei aqui de fala para a gente hoje, gente, foi isso. Quero agradecer a todos. Ai, desconfigurou aí meu obrigada na hora que eu mandei para vocês. Na minha tela que ele está certinho. Então, quero agradecer a presença de todas que estão aqui, tá? Muito obrigada. E agradecer ao pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, aos alunos do curso de Serviço Social, que foram tão incríveis, organizaram essa atividade, fizeram toda a divulgação. Foi um sucesso, foram mais de 340 inscrições, e a gente teve aqui, durante a live, mais de 100 pessoas online.
Então, quero só agradecer a vocês, foi maravilhoso. Eu tenho proposta profissional para o pessoal, viu, da equipe aí, e vamos continuar conversando, vamos programar outros cursos para daqui até o fim do ano. Então, fiquem ligados aí, que virão novas coisas para a gente aí até o final do ano. E vamos ver o que vocês têm para falar aí para a gente agora, de dúvidas, questões, enfim. Gabriela, professor Flanders, Gabriela, você foi anotando a Gabriela saiu, eu acho. Foi anotando as perguntas. Deixa eu ver agora aqui. foi. Oi. Muitos elogios, doutora Fabiana. A gente tem gente de Pernambuco aqui, eu fiquei passada. Ai, que legal. Muito bacana esse espaço. Acho que apesar de tudo que a gente tem vivenciado nos últimos tempos, acho que o modo online aí, ele tem essa vantagem aí. A gente teve algumas perguntas já, mas antes de começar as perguntas, eu queria lembrar o pessoal de que o link da lista de presença já está disponibilizado no chat e pedir para que o pessoal preencha com atenção os dados, porque depois que o certificado é emitido pelo sistema da UFA, a gente não consegue arrumar nome, CPF, né? Então, pedir para o pessoal para preencher corretamente os dados e informar que o certificado ele demora de 20 a 35 dias para ser emitido pelo CEX-UFA, tá bom? Doutora Fabiana, você prefere responder uma pergunta por vez e por bloco? Podemos ir, de repente, por bloco. Tem muitas perguntas? Como é que tá aí? Tem algumas aqui já. Vou fazer uma e você fala se você prefere responder ela sozinha ou se posso fazer mais uma, tá? Tá. A Fábia perguntou quais os recursos podem ser usados para entender ou denunciar a violência que ocorre dentro da casa com crianças sem idades iniciais que às vezes nem conseguem falar ainda. Então, Flávia, vou responder essa primeiro, tá, Gabriela? Uhum. Essa pergunta aí é uma pergunta super importante, tá? E aí a gente tem que pensar em duas posições diferentes. Primeiro, vamos pensar como profissional assistente social inserido em um espaço socioocupacional e vamos pensar também como pessoa da sociedade, tá? Como pessoa da sociedade, qualquer pessoa aleatoriamente, você está sabendo de um caso de violência sexual, você pode fazer a denúncia pelo Disque 100, você pode fazer de forma anônima, você encaminha a denúncia pelo Disque 100 e ela vai ser encaminhada para as autoridades, tá? Então, tem essa forma de denúncia. Agora, você como assistente social, você está lá no seu espaço de trabalho e vem uma denúncia de violência sexual, aí o que você tem que fazer? Obrigatoriamente, tá? A lei 13.431 coloca isso. Obrigatoriamente, a gente tem que denunciar para o Conselho Tutelar. Mas, vamos aí entender uma coisa. Muitos conselhos tutelares pelo Brasil estão altamente sucateados, precarizados, com um perfil de conselheiros tutelares extremamente conservador, machistas. Então, assim, a gente está tendo conselheiros tutelares com um perfil muito difícil para trabalhar a questão dos direitos humanos e dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, se você não tem confiança que o Conselho Tutelar vai dar conta, tem outras medidas que a gente pode tomar. Eu, pelo menos, sempre tomei essas medidas juntas, conjuntamente. Denuncia para o Conselho Tutelar, denuncia para o Ministério Público por meio de ofício e denuncia para a autoridade policial. Você pode denunciar para a autoridade policial também por meio de ofício ou por ligação. Eu prefiro, com a autoridade policial, eu sempre mantive contato. Onde eu trabalhava, onde quer que eu trabalhasse, naquela localidade, naquela territorialidade, eu sempre fazia contato com as autoridades policiais para me apresentar, dizer onde é que eu trabalhava, que eu estava ali na rede,
porque uma hora ou outra eu ia precisar do apoio deles. Então, assim, eu sempre mantive contato como assistente social dentro do território onde eu estava trabalhando, porque para ter esse contato de rede. Então, eu conseguia um contato diretamente com o delegado sempre que eu precisava, e sempre tive a sorte de ser muito bem atendida. Tive experiências muito positivas, tá? Então, assim, além de denunciar para o Conselho Tutelar, denuncia para o Ministério Público via ofício e denuncia para a polícia aí pelo modo que você achar melhor, ou pelo ofício, ou por ligação, ou você vai lá presencialmente, conversa, se apresenta, coloca a situação, tá? Então, como assistente social, a gente tem que tomar uma medida urgente, não dá para esperar, entende? Não dá para ficar esperando para tomar uma atitude. Agora, como pessoa da sociedade, pessoa leiga, você pode ligar pelo Disque 100. Outras atitudes que você pode tomar, além do Conselho Tutelar, o MP e a polícia, você encaminhar também para a rede de saúde, porque a vítima de violência sexual, ela pode precisar de atendimento tanto imediato, naquele momento ali, imediatamente, quanto ela vai precisar de atendimento ambulatorial a longo prazo para poder fazer uma terapia e um acompanhamento psicológico para poder superar e enfrentar os traumas da violência sofrida. Então, esses encaminhamentos são fundamentais, são muito necessários e têm que ser feitos, tá? Pode passar para a próxima. Eu só vou jogar aqui na tela. Boa noite, sou perita em socioeconômica do TRF1. Essa escuta é muito importante. Poderia depois falar um pouco a respeito da perícia socioeconômica? A perícia, Solange, a gente vai fazer uma atividade no futuro sobre perícia, tá? Já combinei com o professor Flanders, já joguei o desafio aí para os meninos aí do serviço social, fizeram esse trabalho maravilhoso, para a gente fazer uma jornada futuramente, num futuro não muito distante, tá, gente? Vamos pensar isso para os próximos 2 meses aí, a gente fazer uma jornada sobre perícia social. E aí a gente pode fazer umas 2 ou 3 aulas, e aí a gente vai explorar o universo da perícia, explorar os instrumentos, explorar o código processual, entender a perícia dentro do código processual, entender a perícia como competência profissional do assistente social. Então, a gente precisaria de muito mais tempo, tá, Solange, para estar falando sobre a perícia. Então, vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, porque hoje realmente não vai dar tempo da gente entrar nessa questão aí, que é um universo à parte, né? Tem muito conteúdo aí sobre essa questão. Tem um comentário aqui e depois tem uma pergunta também que se completa. A Flávia colocou assim que, infelizmente, precisei do Conselho Tutelar em um caso de abuso e maus tratos e não tive um retorno positivo por parte deles. Logo vi que não eram capacitados. Então, o professor Flander colocou, né, uma pergunta aqui. A maioria dos conselheiros tutelares são capacitados para nos atender nesses casos? Quem faz essa capacitação? Há recursos humanos para isso no judiciário? Ou isso é uma responsabilidade conjunta com o CRAS pelo recurso do SUAS? Aí essa é uma pergunta maravilhosa, professor, porque é o seguinte, é o famoso filho feio, que ninguém quer assumir quem é o pai, entendeu? Ninguém quer assumir essa paternidade e essa responsabilidade sobre a formação profissional dos conselheiros tutelares. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. E aí, o que acontece? O conselheiro tutelar, ele é um cargo público temporário que é eleito, né, pela população de um determinado território. Então, é um cargo de confiança pública ali durante um determinado período de tempo. Não lembro se são 2 ou 3 anos. E o que ocorre? A pessoa se candidata, né, e concorre, e é feita uma eleição e com máquina de votação e tudo. Qualquer pessoa, com qualquer currículo, com qualquer formação profissional pode se candidatar, tá? Então, assim, é claro, aquelas sem antecedentes criminais, né?
Então, não tem uma formação profissional específica para ser conselheiro tutelar. E isso eu vejo como uma grande perda, porque se a gente tivesse conselheiros tutelares especializados em direitos humanos, especializados em direito da criança e do adolescente, em direito da família, a gente teria uma proteção social muito mais efetiva, porque eles são os profissionais que estão ali fazendo o contato imediato, a ponte imediata com as crianças e adolescentes e as famílias em vulnerabilidade social. Então, o SUAS não assume a responsabilidade por capacitar os conselheiros, e o judiciário também, por sua vez, diz que não é sua responsabilidade, e, de fato, oficialmente não é responsabilidade do judiciário, mas eu sou uma pessoa muito otimista e eu acredito que é responsabilidade de todos. Acredito que o SUAS e o judiciário juntos podem, sim, atuar no sentido da capacitação dos conselheiros. E eu vou desenvolver um projeto com a Universidade do Estado do Amazonas, um curso sobre violência sexual, um curso online em videoaulas, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, que vai ser voltado muito para a rede de proteção social. Então, a gente quer distribuir para todos os conselheiros tutelares do Brasil, para ver se chega a informação e o acesso às leis e às informações necessárias, né? Então, realmente, a gente é uma realidade ter conselheiros tutelares despreparados, infelizmente, essa é uma realidade. Não são todos, é claro, tem alguns que desempenham o cargo com muita maestria e compromisso, então a gente também não pode generalizar, mas a gente tem também uma ofensiva, né, neoconservadora aí nos conselhos tutelares, onde na última eleição de conselho tutelar houve uma grande participação de membros da Igreja Cristã e que aparelham o conselho tutelar aos dogmas cristãos, né? Então, isso é muito perigoso quando a gente aparelha instituições do Estado com instituições religiosas, né? Essa é uma mistura muito perigosa e é uma mistura que não traz benefícios para ninguém, né? Então, a gente tem essa situação. Por isso que eu aconselho sempre, além de denunciar no conselho tutelar, denuncia para o Ministério Público via ofício, porque você vai ficar muito mais resguardado e com a sua consciência profissional tranquila de que você fez os encaminhamentos necessários, tá? Só um detalhezinho, Fabiana, que eu acho que é importante colocar. Você, no finalzinho da sua fala, coloca algo muito importante. Na história da humanidade, todas as vezes que o Estado misturou-se com as religiões, o resultado disso foi um retrocesso violento na história da humanidade, que durou 10 séculos, ou seja, Idade Média. Exatamente. Nós estamos entrando nesse circuito de retrocesso novamente. A começar pelas pesquisas que você citou aqui, mostrando que eu, pessoalmente, sou extremamente favorável à família. Acho que a família é a coisa mais linda desse mundo. Mas tem um mas. Mas nós temos famílias e famílias. Exatamente. E nós temos famílias com abusadores. As famílias com abusadores precisam ser integradas à justiça. Algo tem que ser feito. Não pode, as crianças não podem ficar no abandono que esses dogmas perversos e maldosos, né, inferem a vida desses pobres seres humanos. Então, é muito importante nós pensarmos nesse mito da sagrada família, entre aspas. Então, nós não estamos dizendo que a família é um lugar ruim para a criança. A família é o melhor lugar para a criança. Se você falar para uma criança que foi agredida, ela vai dizer... e se for o pai, por exemplo, e falar assim, agora, seu pai vai para a cadeia, a criança vai regalar um olho desse tamanho e vai ficar com medo. Eu não quero que meu pai vai para a cadeia. Exatamente. Eu não quero que meu pai vai para a cadeia, não. Quem vai pôr meu pai na cadeia?
Então, essa é a relação. Esse problema é muito complexo. E a gente precisa de um pouquinho do Georg Lukács para poder entender. Quando ele fala que os problemas do capitalismo contemporâneo, eles passam por uma discussão dos complexos de complexo. E aqui que nós estamos vendo um complexo de complexo. Por quê? Na formação do assistente social, é preciso investir em subjetividade para podermos entender e fazer uma escuta responsável. A escuta responsável não é uma escuta eminentemente tecnicista aos moldes da senhora Mary Richmond. Não pode ser, porque nós podemos, em nome de um suposto pensamento crítico, trabalharmos conservadorismo no meio da intervenção, gente. Sim, exatamente. Então, é preciso que o serviço social... E eu venho falar aqui porque, por exemplo, eu tenho as experiências com a professora Erlândia, que trabalha com roda de conversa dialógica. Ela trabalha com o CAT, ela trabalha com complexo, ela trabalha com situações que envolvem subjetividade. Então, o assistente social precisa saber que objetividade do materialismo histórico é fundamental, mas é preciso também ter uma compreensão sobre a subjetividade do ser humano. Nós não estamos dizendo, Fabiana, que é necessário a gente fazer uma leitura fenomenológica, de forma nenhuma. Isso definitivamente não. Mas é preciso. Tanto é fato que na formação do assistente social tem lá uma disciplina que é a psicologia social. Então, nós precisamos dessa formação. E é importantíssimo para atender esse caso. Como que você chega para uma criança e fala para ela que o pai dela vai ser preso? Ela vai regalar um olho desse tamanho. Então, é preciso fazer um processo de amadurecimento dessa questão para que ela não seja agredida, para que ela não continue sendo vítima desse agressor, mas de uma forma apropriada, de uma forma usando o tripé da professora Yolanda Guerra. Teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. Isso não é coisa bonita para a gente ficar repetindo igual papagaio, não. Isso é prática de profissão. É prática da nossa vida. Bom, acho que eu falei demais, desculpa. Não, professor, exatamente, é exatamente isso, é bem por aí mesmo. Então, assim, a gente está vivendo tempos de barbárie, tempos de neoconservadorismo, tempos de fascismo. A gente não pode brincar, porque isso tudo é muito sério, são questões que estão colocadas. E como você colocou, a violência sexual é uma coisa extremamente complexa, e principalmente com crianças e adolescentes, que têm uma subjetividade em processo de formação e uma subjetividade extremamente complexa. Então, assim, tem relações de afeto. Então, a gente tem que entender, assim, o abusador é o familiar, o abusador é o pai, é o irmão, é o padrasto, é uma pessoa que ela ama, que ela gosta. Então, assim, olha a complexidade de um crime como esse, de uma situação como essa. Não é fácil, não é simples, e a gente tem que ter muita sensibilidade para poder trabalhar com isso tudo, nos colocar de uma forma muito humanizada, porque o que a população usuária precisa da gente é respeito. Precisa que a gente respeite, que a gente escute com respeito, que a gente leve a sério, que a gente acredite e que a gente faça os encaminhamentos necessários. Então, o que a população usuária espera da gente é isso, é respeito e compromisso, comprometimento. Então, acho que o professor fez ponderações muito, muito necessárias, e é isso, se a gente não articular nossa prática profissional com a dimensão ético-política, com a teórico-política, teórico-crítica, e com a técnica operativa, a gente não vai entender nada e não vai superar nunca o conservadorismo. Então, vamos fazer esse exercício e vocês contem comigo, gente, para outras oportunidades, para a gente estar falando também sobre outros temas, tá? E se tiver mais alguma pergunta aí, também ainda dá tempo de mandar aqui. Na sua opinião, os conselheiros tutelares deveriam ser obrigatoriamente assistentes sociais?
Olha, eu não sei se obrigatoriamente assistentes sociais. Eu acho que ganharia muito se tivesse a possibilidade de ser assistentes sociais. Eu acho que assistente social, psicólogo, pedagogo, seriam profissões que acho que teriam muito a ver com a função do conselheiro tutelar. Eu acho que, de repente, teriam outras profissões aí que eu não estou agora me recordando e sendo injusta, mas eu vejo essas 3 profissões como profissões, assim, que tem muita relação com a realidade que se vive no Conselho Tutelar. Eu acho que, minimamente, o Conselho Tutelar tinha que exigir nível superior e profissões relacionadas à questão de humanidade, né? Eu acho que deveria ser o mínimo, assim. A Larissa colocou aqui: visto que a escuta só pode ser feita com assistente social no sócio jurídico, como ela é realizada em outras áreas? O depoimento especial. A escuta especializada, ela pode ser feita pelo assistente social, pelo pedagogo, pelo psicólogo, ou por outros profissionais da rede de proteção social, tá? A escuta especializada não é atribuição privativa do assistente social, é competência, mas não é atribuição privativa. Então, não é só o assistente social que realiza escuta especializada. Outros profissionais também podem realizar a escuta especializada. E o depoimento especial também não é atribuição privativa do assistente social, tá? O assistente social é um dos profissionais que pode realizar o depoimento especial, mas não apenas o assistente social. E o depoimento especial, ele é exclusivo da área judiciária, tá? Da área judiciária e da área de segurança pública. Então, que é o momento onde o depoimento da criança e do adolescente é tomado com detalhes, com muitos detalhes, e de forma a produzir prova processual, tá? Então, é um depoimento que se torna uma prova dentro dos processos. Então, o depoimento especial só é tomado dentro do judiciário, em audiência, ou pela autoridade policial na fase de inquérito policial. Tá? E aí é feito com toda uma técnica, existe um protocolo brasileiro de entrevista forense, que é fruto de diversas técnicas e pesquisas realizadas em países por todo o mundo, e que o protocolo brasileiro foi adaptado para a realidade brasileira, tá? O Rômulo fez mais uma pergunta aqui no chat. A senhora concorda com o meio de eleição posto hoje para selecionar os membros do Conselho? Olha, o que eu não concordo é relativo à questão da formação profissional, né? Que eu acho que tinha que ter um critério de formação profissional para ser conselheiro tutelar, sabe? Algumas profissões relacionadas à área de humanidades aí. Então, eu acho que seria fundamental que os conselheiros tutelares fossem todos de nível superior e com profissões relacionadas às áreas de humanidade. A Evelyn colocou um comentário. Eleitos, ainda que fossem eleitos. Quanto a serem eleitos, eu não coloco óbice, mas assim, a forma como é feito, eu não concordo. A Evelyn colocou um comentário aqui também, que ela passou por um momento muito difícil com um membro da escola do sobrinho dela, onde aqui na cidade algumas pessoas duvidaram. Fui até o conselho tutelar e fui zero assistida. Tanto a Evelyn quanto o Rômulo também, né, colocou um comentário parecido com esse, sobre essa questão, né, de ser ignorado pelo conselho e de muitas vezes eles não acreditarem na denúncia, né, no caso, né? Infelizmente isso acontece, tá? Em muitos casos, isso é normal. O Conselho Tutelar não dá a devida atenção para a situação. E aí, qual é a medida que tem que ser adotada? Fazer a denúncia para o Ministério Público, fazer a denúncia na autoridade policial, tá? Se você não conseguiu o apoio necessário no Conselho Tutelar, vá ao Ministério Público, na Defensoria Pública, faça a denúncia e vá na autoridade policial e faça a denúncia. Então, isso como assistente social, né? Agora, como uma pessoa leiga da sociedade, se você não quiser se identificar na polícia, você pode ligar pelo Disque 100,
tá? Mas como profissional do serviço social, tem que fazer o ofício lá para o Ministério Público e fazer um contato com as autoridades policiais, tá? Maria Helena Branco colocou: como entrar na área do sócio jurídico? Maria Helena, normalmente no sócio jurídico a gente tem 2 meios para entrar, tá? Ou por concurso público, os concursos para Tribunal de Justiça, Ministério Público, ou por contrato para perícia. Hoje a gente tem os peritos sociais, né? Que atuam no judiciário, não tem contrato, tá? É por perícia, então é um vínculo precarizado, não é um emprego. Você é pago por perícia que é realizada e não é um vínculo efetivo, mas você consegue uma remuneração a cada perícia realizada. Então, tem essas 2 formas, né, e de ingresso aí, de atuação no sócio jurídico. Bom, também é importante lembrar que também tem os casos que a Justiça Federal tem contratado assistentes sociais para fazer o acompanhamento dos casos de negação de benefícios assistenciais pelo SUS. Porque, por exemplo, o SUS vai lá e nega o benefício de prestação continuada, né? O povo chama de LOAS, né? Para uma família que está totalmente precarizada. Eles têm um critério lá de exclusão, a gente chama assim, um critério de exclusão, né? Vocês estão vendo o que aconteceu no INSS no Brasil, né? O que aconteceu com o serviço social lá, que é uma coisa trágica. Mas então, o que acontece? Aí os benefícios são cancelados. A pessoa entra na justiça e o terceirizado, assistente social, é que vai fazer o acompanhamento naquela família. Esse é um outro tipo de serviço também que tem ocorrido muito aqui na nossa região. Nós, inclusive, temos alunas nossas que foram contratadas pela Justiça Federal que fazem esse trabalho aí. Realmente é realidade, né, gente? Que a gente está vendo aí, precarização chegando por todos os lados, né? Fabiana, você pode fazer um esclarecimento para nós entre denúncia e notificação? Porque tem uma polêmica, o assistente social não faz denúncia, ele faz notificação, aquela história de denúncia e notificação. Como que você, na sua prática, tem visto isso? Eu acho que é uma denúncia, essa é muito mais uma discussão epistemológica do que uma discussão, assim, que está posta realmente aí na prática profissional. Porque a notificação que a gente faz, por exemplo, uma notificação ao Ministério Público, é uma denúncia. Então, não deixa de ser uma denúncia. Então, a gente tem, assim... qual que é a diferença, né? Uma diferença meramente formal e burocrática, né? Então, eu acredito que é importante a gente, como assistente social, entender que a gente tem o dever de notificar, que a gente tem o dever de informar, que a gente não pode deixar passar em branco. E, Rosiane, minha estagiária, que legal. Que a gente não pode deixar passar em branco e que a gente tem que, sabe, ter essa consciência do nosso compromisso. Então, assim, a denúncia e notificação, acho que é muito mais uma discussão, porque, como profissional, a gente não estaria fazendo uma denúncia, estaria notificando, porque a gente vai passar uma comunicação profissional, né, de um órgão para outro, via ofício, etc. E a denúncia teria um caráter mais, assim, vamos dizer, do senso comum, do leigo, mas não deixa de ser. Então, assim, a notificação não deixa de conter uma denúncia. A notificação contém a denúncia. Então, assim, para mim, é uma questão muito mais epistemológica e muito menos de conteúdo em si, porque uma coisa está relacionada com a outra. Perfeito, muito obrigado. Bom, se ninguém tem mais perguntas, eu queria agradecer, Fabiano, foi maravilhoso esse momento.
Gente, agradecer por todo mundo que permaneceu aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz de ver gente de Pernambuco, São Paulo, do Rio Grande do Sul. E a gente está aqui tão pequenininha aqui em Minas. E a gente vê onde chegou, né? Até onde a gente conseguiu. É 9 horas da noite, Gabriela. Então, são 9 horas. 9 horas da noite. Mais de 80 pessoas online ainda. E a gente vê, né, esse alcance. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá lá no Pará, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, assim, Brasília. Então, Amazonas, assim, tem gente aqui do Manaus também. Então, assim, gente, Paraná. Gente, muito obrigada. Né? Todo mundo ficou encantado. Tá pedindo mais momentos como esse. Pedindo mais momentos com a doutora Fabiana. Então, Vamos assim, gratidão. Com certeza, contem comigo. E, ó, me adiciona lá no Instagram, gente, é igual tá escrito aqui no meu nome, tá vendo? dra.fabiana.boaventura. Me adiciona lá, que sempre tem aula lá grátis, live, sempre tem conteúdo em serviço social por lá. E podem contar comigo, viu, gente? Podem contar comigo, eu amei estar aqui com vocês hoje, foi maravilhoso, só tenho a agradecer. E estou super animada para a gente fazer os próximos cursos, hein? Vamos fazer um com a Irlândia, sobre instrumentos e técnicas, e um sobre perícia. Muito bom, gente. As meninas disponibilizaram aqui o Instagram da doutora, para quem quiser. E, gente, Rio de Janeiro, ai, estou muito feliz. Mas, enfim, muito obrigada. Gente, não esqueça de preencher a lista de presença, tá? E se o Flander não tem mais nada para falar? Não, eu tenho. Eu quero falar uma coisa importante. Primeiro, eu quero dizer para todos e todas que estão nos ouvindo, e todos, que a Fabiana é uma convidada dessa curadoria. Que nós temos uma curadoria no Seminário da Prática 2, e ela é uma convidada já permanente dessa curadoria. E muito em breve, quando a minha aposentadoria logo chegar, estaremos trabalhando uma pós-graduação aqui no campus de Tuiutaba. E a Fabiana já está previamente convidada para estar conosco na pós-graduação. Ah, muito obrigada, professor. Estou dentro. Outro momento importante. Não sei se todos sabem, mas nós temos uma parceria de 12 anos com a Defensoria Pública. Por que o Serviço Social buscou a Defensoria? Na pesquisa do Cefes, a Defensoria é onde menos assistentes sociais nós encontramos. Muito menos. É um dos aparelhos do Estado que menos assistente social tem, do Judiciário. É a Defensoria. Mas olhem o trabalho que estamos fazendo na Defensoria há 12 anos. Agora, com a doutora Mônica, nós estamos fazendo uma leitura de rede que brevemente vai se materializar numa cartilha. E isso vai se desdobrar em outros espaços. Nós estamos trabalhando numa perspectiva micro e macro ao mesmo tempo. Pensando no serviço social, no sócio jurídico, numa perspectiva micro e macro. Por quê? Porque tivemos a oportunidade de fazer um trabalho de extensão dentro da Defensoria. Tivemos as portas abertas. O serviço social pode chegar lá e falar, nós viemos fazer isso aqui. Então, olha só o tanto de produção de conhecimento que estamos realizando. Muito brevemente vocês vão ter essas informações disponibilizadas. Né? Fabiana já é nossa convidada de elite, está aqui, vai estar sempre presente nos nossos trabalhos. Ela já tem cursos de formação, de capacitação. Então, é uma pessoa que tem uma experiência para além daquilo que nós entendemos que o serviço social tem que ser. O serviço social é muito mais do que conhecimento. É conhecimento em movimento. Exatamente. Nossa leitura é uma leitura dialética da realidade. Então, esse espaço, estamos aqui fechando agora, doutora Fabiana, um TCT com o Estado de Minas Gerais. Vamos ampliar o trabalho dentro da Defensoria. Isso vai ser um espaço de produção de conhecimento para os estudantes, e aí os outros que estão abertos. Vamos criar uma rede de conhecimentos. Essa discussão que surgiu aqui é fundamental. Como que um conselheiro tutelar não tem formação? Alguns dizem, é preciso ter essa formação. E o assistente social, entre outros profissionais, pedagogos, psicólogos, tem que ser o formador desse sujeito. Porque ele não pode estar lá simplesmente porque é um cargo político.
ele tem que ter uma competência profissional, ele tem que ter uma formação, não é isso? Porque senão o que acontece? Vira um emprego e não um trabalho social. Então, todas essas situações, elas são situações que podem modificar se houver um movimento da sociedade, se houver um movimento social. Então, o problema do sócio jurídico é um problema do social, como a Borgiani coloca muito bem nos parâmetros. Ele é antes um problema social, depois é um problema jurídico. Então, essa construção na prática, gente, ela só pode ser experienciada se nós estivermos convivendo com essas realidades. Olha a complexidade dos temas que a doutora Fabiana nos trouxe hoje. Todos estão convidados a estar participando conosco. Aqui na UF, nós somos um coração aberto. Estamos sempre acolhendo todos aqueles que querem pensar conosco uma alternativa para uma sociedade melhor. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Gabriela e a equipe todinha. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, amei, viu? Então, em nome da equipe de organização, gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada, doutora Fabiana. E um abraço para todo mundo. Se cuidem. Abraço. Até a próxima, gente. Até. Todo mundo de máscara. Isso mesmo. Distanciamento social. Porque Isso nós mesmo. não acreditamos que a Terra é plana. Nós não acreditamos. Ele não, fora Bolsonaro. Bora lá. Tchau, gente. Tchau.